Tenho a honra de estar aqui na Casa do Rock Aparecido, no centro de Osasco. Hoje é dia 29 de outubro de 2019. Terça-feira, 2 dias após a eleição na Argentina. E também mais ou menos 10 dias que o Chile está vivendo uma verdadeira convulsão social. E o Rock já morou lá no Chile. A gente vai falar um pouquinho de Chile e depois no finalzinho uma pincelada sobre a Argentina. E começo falando com você. O Rock viveu uma experiência terrível, mas hoje que serve para os nossos ensinamentos sobre a ditadura militar. E eu queria que você falasse um pouquinho do período que você morou no Chile, como é que foi, e aí a gente vai fazer uma introdução e já pular depois para os dias atuais, para fazer uma avaliação da conjuntura lá. Perfeito. Você morou lá? Sim, eu cheguei lá em janeiro de 1971. O presidente Allende tinha sido eleito ali em 1970, né? Então, logo no início do governo Allende, e tive uma sorte muito grande que logo que cheguei lá, fui convidado para trabalhar como assessor da diretoria de um sindicato nacional de trabalhadores, que é o Trabalhadores da Energia Elétrica, né? Então participei todo o período da experiência do governo Allende como assessor da diretoria desse sindicato. E, enfim, nos últimos meses lá em 73, estava claro que o golpe estava sendo preparado e o golpe viria, entende? E aí começamos a nos preparar para a própria resistência. E pela minha experiência aqui no Brasil, na resistência à ditadura, como militante da VPR, que desenvolvia uma resistência armada, né? E também eu estive um período em 1971 na China, fazendo um treinamento também lá de 3 meses. Então isso me qualificou, digamos, que no período ali, já que a gente viu que o golpe era inevitável, a principal atividade minha passou a ser praticamente dar treinamento para grupos, treinando os grupos para a ação guerrilheira na cidade. Entende? Resistir ao golpe. Resistir ao golpe. Claro, a gente ainda não tinha armas, mas enfim, se preparava para que, acreditando que na hora do vamos ver, as armas aparecessem e a resistência pudesse se dar, né? Mas a questão foi muito mais brutal, intensa, muito mais violenta do que se poderia imaginar. Enfim, foi o golpe e a ditadura mais violenta que a gente teve na América Latina, mais sanguinária. Para começo de conversa, no próprio dia do golpe, teve até o incêndio do Palácio do Governo, o ataque frontal e militar ao Palácio do Governo. Por exemplo, Victor Jara, que era um cantor popular, era o nosso Chico Buarque lá, certo? O Victor Jara foi imediatamente assassinado pela ditadura. Era como eles tratavam quem destratava eles, entende? Tratava mesmo. E quando se deu o golpe, no dia do golpe, os helicópteros passaram a jogar panfletos sobre a cidade de Santiago, de helicóptero, percebe? Onde o exército dizia que os estrangeiros que estavam lá, todos éramos terroristas
e que nós estávamos lá para matar os filhos dos chilenos e, portanto, o chileno que visse um terrorista na rua, um estrangeiro, que denunciasse imediatamente e tal. Enfim, essa era a situação ali do pós-golpe, né? Aí, bom, o próprio comando da resistência, em que o companheiro Marco Aurélio Garcia representava a brigada brasileira, certo? Nesse comando, chegou-se a um consenso que realmente a permanência de nós estrangeiros lá naquele momento era uma situação em que os chilenos diziam que eles não podiam assegurar a nossa segurança e, ao mesmo tempo, a nossa permanência lá colocava em risco a própria segurança dos chilenos, entende? Porque era mais fácil de identificar um estrangeiro do que... E um estrangeiro estaria... Enfim, era uma situação... Tudo, jeito, claro, né? era uma situação muito complicada, entende? E aí se colocou a situação de nós termos que sair do país, e cada um tinha que se virar, então, né? Claro que a gente não podia ir para aeroportos, tinha que encontrar formas, e a principal era buscar uma embaixada. Muitos foram para embaixadas pedindo asilo político. Você foi? Eu fui para a embaixada da Argentina. E a embaixada da Argentina lotou tanto que teve momentos que praticamente a gente não podia sentar no chão. Não dá, tinha que ficar de pé. Ficava de pé, e, enfim, se encostava, se virava, porque era muito lotado. Muita gente. E o governo argentino, logo em seguida, emitiu uma posição de que iria... de quem estava na embaixada, os argentinos seriam repatriados, os pobres irmãos chilenos que estão sofrendo essa violência serão recebidos, os demais latino-americanos são terroristas e não aceitaremos na Argentina. Certo? Bom, aí foi um período ali que a gente tinha que ver como resolver. Mas, pelo menos, com a saída dos argentinos e dos chilenos, que foram saindo em voos diários praticamente, né, foi amenizando a situação. Tendo espaço, pelo menos. Já dava para sentar, pelo menos. De água. Sério? Claro. Aí, bom, ficou aquela tensão. Nós conseguimos negociar com o embaixador, porque o próprio embaixador ia ficar com uma situação de não sei quantos exilados ali na embaixada, não tínhamos como buscar, estávamos ali, não tínhamos como ir para outra embaixada, certo? Não dava. Enfim, ir, né? Então não tinha jeito, íamos ficar presos ali, o próprio embaixador tinha consciência disso. Aí, então, a gente conseguiu negociar com ele para ele mandar argentinos e chilenos e deixar 10 argentinos para um último voo. E nós, entre as nacionalidades que estávamos lá na embaixada, a gente acabava de preencher o voo e ele mandava e colocava o problema lá para Buenos Aires. Se vira aí. E criava uma situação de fato para resolver aquela situação que estava ali, que seria insolúvel. Bom, e eu fui nessa para Argentina. Buenos Aires. Para Argentina, para Buenos Aires. Chegando em Buenos Aires, claro, fomos presos. Porém, não fomos levados para uma penitenciária, ficamos presos em um hotel próximo, inclusive, ao aeroporto de Ezeiza, né? Nossa, que situação. Mas aí a gente teve condições de se comunicar e entramos em contato com o companheiro que estava vivendo na Suécia, em Estocolmo,
E lá na Suécia tem o Comitê Sueco da Anistia Internacional, que se preocupa muito com a problemática do mundo aí, em termos de direitos humanos. E esse Comitê Sueco da Anistia Internacional foi imediatamente comunicado sobre a nossa situação lá em Buenos Aires. Presos. Entrou em contato imediatamente, se reuniu com o primeiro-ministro, que então era o Olof Palme, e imediatamente o governo sueco emitiu uma autorização de asilo político e nos resgatou do hotel e levou para a Suécia. Ah, se foi para a Suécia? É. É uma história muito legal, muito bacana, mas eu queria falar sobre o Chile. Com o Rock eu quero gravar alguns capítulos, olha, porque o Rock já estava falando do Chile, da Argentina e da Suécia em 11 minutos de conversa, então dá conversa pro dia inteiro. Então eu queria resgatar e ficar na questão do Chile. Depois a gente faz um dia da eleição da Argentina, mas dá um pulo. Desculpa até falar isso, porque senão a gente vai ficar falando muita coisa. Perfeito. Da situação daquele período até hoje, 1 milhão de pessoas na rua, você deve ter muita notícia, muita informação, fala castelhano, fala francês, fala até formado na França, então tem conversa pra caramba. Vamos ficar no Chile e vamos falar do Chile hoje. Certo. O que aconteceu lá para chegar na situação que está hoje e qual é a esperança daquele povo lá e também do Brasil, né? Claro. Bom, olha, o Chile está vivendo as consequências de um processo construído ao longo de algumas décadas. Afinal de contas, foi no Chile que se inaugurou a experiência mais radical de implantação de uma política neoliberal, certo? Ah, sim. Foi só depois que veio Margaret Thatcher e depois Reagan, certo? Então, a experiência piloto foi no Chile. Começou no Chile. E em que condições? Logo após o golpe mais sanguinário que nós tivemos aqui na América Latina toda, sim. Certo? Com a implantação da ditadura mais dura de todas, mais ferrenha, e que foi de 73 a 1990. Muito pesado. Entende? Então, teve todos esses anos, aí 17 anos, certo? Para construir e levar, inclusive, até as últimas consequências, porque tudo foi privatizado, certo? Tudo foi privatizado. O que o Paulo Guedes quer fazer aqui foi feito lá. Aliás, aí é uma outra questão. Paulo Guedes trabalhou junto com um dos caras que implementou tudo isso lá no governo Pinochet. Ele estava lá no Chile, viveu essa experiência pinochetista de implantação desse sistema ultra neoliberal que agora ele está querendo implantar aqui. Ele foi aluno lá e agora vai ser professor aqui. Só que lá essa coisa foi construída a ferro e fogo. Sem nenhuma negociação, sem nenhuma discussão, sem parlamento. Congresso fechado, ditadura total e a mais sanguinária de todas aqui da América Latina. Então, sim. Foi nessas condições que o Chile, por sinal, foi o país em que esse projeto de neoliberal, extremamente neoliberal, foi levado até as últimas consequências. Porque, enfim, na própria Inglaterra, com Margaret Thatcher, não foi tudo para o brejo como foi no Chile, entende? Sim. Água, luz, gás,
saúde, educação, qualquer coisa que você for fazer, transporte, qualquer coisa que você for fazer no Chile hoje, é privatizado, você tem que pagar. Pagar, né? Certo? A consequência desse modelo, por exemplo, para os aposentados. Eu ouvi na televisão que não, os aposentados não tem nada a ver com isso, porque, enfim, eles já estão aposentados, isso aqui, ele só vai ter consequências. Está muito claro lá. Uma professora universitária aposentada por tempo de serviço, certo? Que recebia, parece-me que o equivalente a 3 salários mínimos, hoje recebe 60% de um salário mínimo. Não dá para viver. Esse é o tamanho da diferença do que recebia enquanto estava nativa e do que passou a receber depois que se aposentou. Então é um sistema absurdo. É o tal dos R$400 que eles querem chegar aqui no Brasil. Tudo se move em função do lucro. E o mais interessante é que o Chile é o terceiro país do mundo de maior concentração de renda. Sabe qual é o primeiro? Não sei. Infelizmente, estamos nele, Brasil. É o Brasil. O segundo Lago, lá na África. O terceiro é o Chile. Não são Então os aqui outros está na países. hora de fazer uma reforminha, né? Entende? E isso tudo construído nesse processo sob ditadura. Bom, houve um processo de resistência importante contra a ditadura. Nos anos 80 teve greves, teve manifestações, teve muita luta, certo? Teve um setor importante da esquerda que buscou, inclusive, se articular em termos de luta armada para a resistência à ditadura e que, bom, em termos de desdobramento geral, nas últimas eleições ficou disputando por um passo para ser quem iria para o segundo turno, certo? Então, é uma força política considerável que vem crescendo. Agora, o interessante, o importante para a gente entender, enquanto característica desses movimentos, não é só o Chile, muitos outros que estão acontecendo e que têm características bastante semelhantes em vários aspectos, né? É que não foi nenhuma direção de nenhum dos setores, partidos que estão nesse segmento mais de esquerda, que avançou nas últimas eleições, etc., que chamou isso. Isso nasceu espontaneamente a partir de meninas do colegial que decidiram começar a pular a catraca e todo mundo foi atrás e deu... Tipo aquele movimento da escola aqui contra o Alckmin que queria mudar os turnos e tal. Pois é, entende? Nossa, então, a juventude tem uma força. E a questão toda é que a passagem lá é muito cara, né? É igualzinha do metrô aqui de São Paulo. É igual? Mesmo valor em real. E o aumento foi de 15 centavos. Não foi um baita aumento, certo? Entendi. Foi de 15 centavos, mas isso daí. Foi o estupim que explodiu. É porque, na verdade, eles não aguentam mais, né? Porque não aguentam mais tudo aquilo que foi construído, imposto durante todo o período de ditadura. Sei. E tem ainda a questão, né, de que, enfim, a ditadura, o fim da ditadura não foi uma ruptura. A Constituição que rege o funcionamento da sociedade chilena hoje
foi construída pela equipe de Pinochet nos anos 80. A Constituição. Não houve. Não teve mudança. Não houve na saída do governo de Pinochet para um governo civil nenhuma ruptura. A Constituição se manteve a mesma. Claro, foram feitas algumas reformas. Muito pouco. Mas, no essencial da estrutura do Estado, do funcionamento do Estado, essa Constituição se manteve. Entende? Então, aí nós estamos com 20 minutos de gravação e eu vou pedir para você ir concluindo, mas eu queria fazer 2 perguntas para você e aí eu encerro da minha parte. Para você falar, por exemplo, aí você responde essa que eu vou falar primeiro em segundo. O presidente lá é um cara multimilionário, depois você fala dele. Qual é a esperança lá para esse povo chileno? O que você vislumbra para eles lá a partir de agora? O que você vislumbra? E o presidente, não houve nenhuma reforma, você falou da Constituição, e o poder se mantém lá na mão dos ricos, né? Lá a direita, um pula para o outro pula para um, mas lá é sempre a direita que dominou da ditadura até agora, não? Fala um pouquinho disso. Tá, veja que interessante, né? Não é o PSDB e o DEM que domina lá? Não. Lá no processo ainda de resistência à ditadura, o Partido Socialista integrava as forças que faziam toda a resistência, certo? Sim. E a Democracia Cristã, o Partido Democrata Cristão, o Partido Radical, o Partido de Centro, mais de direita, o Partido Nacional, faziam uma oposição, vamos dizer, moderada. Moderada, isso que é duro. No processo aí, num momento lá em que houve, inclusive, uma dificuldade maior, quase que houve um golpe, quase que se teve um processo de levante militar também, teve toda uma confusão, e nesse momento o Partido Socialista se integrou com a, vamos dizer, oposição moderada, certo? E nesse processo, a partir de toda uma resistência muito forte da população, se deu a transição. E essa concertação, que era os partidos mais de direita com os partidos de centro, aí, Democrata Cristão era quem foram derrotados pelos socialistas lá em 1970, quando Allende ganhou a eleição, né? Então, nesse momento, com essa nova composição centro, de direita, sei lá, certo? Que conduziu quase todo esse período, desde 1990, esses 30 anos aí entende? A Bachelet, certo? Foi presidente do Partido Socialista, foi presidente do Chile 2 vezes nesse período, entende? Ela era presidente e perdeu a reeleição para o Piñera agora nas últimas eleições, entende? Sim, e a esquerda mesmo bateu na trave lá. Pois aí teve esse processo de fortalecimento de um setor de esquerda que busca uma ruptura realmente com o sistema pinochetista, porque o Estado continua o Estado pinochetista. Então tem um setor todo que busca conduzir um processo no sentido da ruptura com esse Estado pinochetista, que até o momento Democracia Cristã, Partido Socialista estão convivendo com ele ali, certo? A busca é de como que esse setor consegue ampliar as forças
ampliar a aliança rupturista, certo? Para provocar e, de todas as maneiras, creio que seria muito importante, significativo, se este movimento social agora consiga desencadear num processo de constituinte, entende? Porque com o peso desse movimento hoje, se elegeria com certeza um Congresso Constituinte contra essas políticas neoliberais, entende? Que iria se construir uma nova Constituição a partir desse respaldo ou dessa luta que vem do povo, que vem de baixo. Sim. Agora, não existe ainda nesse conjunto desse movimento uma direção política, vamos dizer, certo? Todo mundo na rua. Todo certo? mundo na rua. Então, mas não tem uma coordenação, não tem uma tem uma pauta uma articulação quer, né? política, não tem uma pauta clara comum e nem uma articulação capaz de encaminhar essa pauta junto às autoridades, sei lá, entende? Todo mundo sabe que precisa mudar, Então, mas ainda não colocaram no papel quais são as mudanças. Agora, é mais que isso. Porque uma questão importante que eu acho que está em jogo aí neste momento é que esse movimento que vem de baixo, que vem da sociedade, não está querendo que volte a velha democracia, entre aspas. Então é uma nova sociedade que ninguém não foi desenhada ainda. É este processo que idealmente está desenhando a partir. Agora, aqueles setores já mais articulados politicamente, que tiver a sensibilidade de buscar apreender esse novo projeto de sociedade que está emergindo e ver quais são as transformações que têm que ser introduzidas neste sistema atual para que esse novo projeto possa emergir efetivamente, certo? Esses setores políticos têm que estar estreitamente vinculados com esse processo em gestação que nós temos aqui no Brasil, inclusive. Você acha que é possível lá uma mudança? Eu acho que a abertura deles, eles estão vivendo o que nós vivemos aqui em 85, as diretas já, agora. Está muito atrasado, mas você acha que é possível uma renovação, uma mudança, uma nova Constituição, uma aposentadoria decente, atendimento público em hospitais, o metrô, não sei a ladroeira que é lá, você acha que é possível? Para encerrar? Eu acho. Você acha? Eu acho. Eu acho que esse movimento, como vem demonstrando nesse período todo aí de mais de 10 dias com as ruas ocupadas, certo? Uhum. Mesmo que ontem não tenha tido movimentos tão massivos, porém centenas de milhares de pessoas por todo o país estiveram nas ruas, porque aí também tem uma coisa importante. Uhum. A imprensa toda fala daquela grande manifestação de 1 milhão de pessoas, não sei qual é que tem. Agora, não fala que no Chile inteiro houve grandes manifestações, como, por exemplo, em Antofagasta, que é lá no norte do Chile. O Chile é uma aquela tripa de 4 mil quilômetros. A Cordilheira dos Andes lá. E de largura tem no máximo 270 quilômetros. Muito pequeno de largura. E muito grande de extensão. Pois é. Mas, enfim, então, a manifestação que teve entre Vinha del Mar e Valparaíso, enorme. Todos os lugares do país. Então, foram mais de 2 milhões de pessoas
que estiveram nas ruas. Últimos dias, isso, né? Significa aproximadamente 12% da população como um todo. Que quer mudança. Entende? Que está nas ruas querendo mudança. Quer mudança. Então, você acha que é possível? Eu acho que é muito possível que esse segmento da oposição que buscava justamente construir um processo no sentido de uma ruptura com o Estado pinochetista, entende? Se fortalecer no bojo desse movimento, se eles tiverem, inclusive, lideranças capazes de expressar essa ansiedade desse povo, entende? Essa angústia desse povo, o sentimento mais profundo desse povo, entende? Pode perfeitamente desdobrar efetivamente numa constituinte que faça uma ruptura profunda com o Estado pinochetista. Certo? Eu acho que a gente vai encerrando por aqui. É uma esperança de que as coisas não estão perdidas para o Chile, para a Argentina, para o Uruguai, para a América Latina e para todo o nosso continente. Basta lutar e saber lutar com sabedoria. Porque eu, por exemplo, não sabia o que você falou aí, que foi um movimento de umas meninas que começaram a pular as catracas. E aí você falou o papel da mulher na luta, né? Com as meninas. E eu vou deixar aqui para encerrar como sugestão um filme que tem no YouTube, eu não sei se você já assistiu, Lute como uma Menina, que aconteceu aqui no Brasil, que foi Sim. a resistência e ocupação das escolas aqui no Brasil. Exatamente. Eu vou indicar para meus alunos assistir e eu vou indicar para eles fazerem inclusive um trabalho a esse respeito. Ah, legal, ótimo. Porque se a gente não lutar e não resistir, a gente está afadado a se entregar para esse mundo capitalista e selvagem que a gente discorda totalmente e não é isso que a gente quer para a nossa vida. Eu vou encerrando por aqui. Eu acho que o rock nós temos que fazer mais vezes aqui na TV Estrela, com análise política internacional, principalmente da América do Sul. Outro dia a gente vai falar das eleições na Argentina também, que lá também foi um pau danado e o Macri não está morto não, porque ele teve 41%, a direita lá não está morta. Então a gente volta a falar com vocês sobre as eleições da Argentina, mas hoje a gente para por aqui. Só mensagem final, eu estou dando um tchau aqui, e aí depois você vai lá e aperta aquela bolinha vermelha lá para nós encerrar. Perfeito. Bom, gente, creio que é essa situação que a gente está vivendo no Chile, na Argentina, é que vai nos levar também à vitória no Uruguai, agora dia 23 de novembro, consolidar a vitória na Bolívia e já emergindo aí uma nova América Latina. E é nesse contexto que a gente tem que começar a dar passos seguros, construindo o nosso futuro aqui no Brasil, que será muito diferente disso que a gente está vivendo neste momento. Com certeza. Aperta aquele botão vermelho lá. Tchau.